Muito bem, sejam bem-vindas à 23ª aula do estudo bíblico sobre o Evangelho de João. É um estudo sem pressa, expositivo, bem assim, didático, bem devagar, para você poder ler os textos, acompanhar com a gente. E hoje nós falaremos sobre um acontecimento que ocorre no meio da história das duas aulas passadas. Nós tivemos aí duas aulas no capítulo 6, e nessas duas aulas nós falamos sobre a multiplicação dos pães e a reação de Jesus diante da forma como as pessoas se comportaram. Só que no meio dessas duas histórias, dessas duas aulas que nós demos, tem um acontecimento que a gente vai abordar hoje. Eu deixei por último para ficar mais interessante. Então, queria convidar você a ler com a gente. O Davi vai ler o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 21. Boa noite, Sheila. Grande Sheilinha. Vamos que vamos. Evangelho de João 6, do 16 ao 21. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre as águas, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então se animaram Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Muito bem, Davi. O que você diria, Davi, se você estivesse pegando a barca, você pegou a barca aí no centro do Rio para ir lá para Niterói, né? Paquetá, né? pode ser, Niterói, tá bom. Pegou a barca e aí, de repente, aquela chuva ali na Baía de Guanabara, chuva, de repente você olha para o mar, vem um cara andando, o que você sente? Medo? Tá. Os irmãozinhos que se diz espiritual, vai estar tudo com medo, vai falar um fantasma! É verdade. Bom, a gente tem que considerar, Davi, sempre, acho que já até falamos aqui sobre isso numa outra aula, que havia um respeito muito grande das antigas civilizações pelos rios, pelos mares, né? Que é um ponto importante a gente considerar aqui agora. Falamos sobre isso na aula sobre o tanque de Betesda. Foi, exatamente. Olha só, né? A primeira praga lá de Moisés no Egito foi ferir o rio Nilo. Foi. Né? Ferir o rio Nilo. Depois Moisés vai lá e abre o mar, e o povo passa no meio do mar. Na aula sobre o tanque de Betesda, nós falamos que, às vezes, em algumas ocasiões, né, os generais romanos faziam sacrifícios, né, antes de atravessar determinados rios. Eles tinham medo. E você vai lembrar também que no barco onde estava Jonas, quando ele fugia de Deus, né, lá no livro de Jonas, os caras também fizeram sacrifícios dentro do barco, né, clamaram aos seus deuses para aplacar o mar. E quando Jesus manda o mar ficar quieto, né, manda o mar sossegar, o que acontece? Os caras perguntam: quem é esse que até o mar, que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso aí. Isso. Então, assim, essa cena bíblica, para nós, é esquisita, mas para eles, considerando a história, o tempo, é assustadora sob todos os aspectos. Porque você tem um mar em tempestade, né, confuso, e de repente aparece Jesus andando no meio do mar. Que mar é esse? Essa que é a nossa primeira pausa aí. Nossa primeira avançada, né? Sim. É o Mar da Galileia, que também é conhecido como Mar ou Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades. Até no versículo 1 do capítulo 6, João usa as duas palavras. Ele usa Galileia e usa Tiberíades, porque provavelmente Tiberíades era um nome novo. Igual quando você vai dar um endereço para alguém, né? A antiga suburbana, né?
Exatamente. Antigo Mar da Galileia, antiga estrada de não sei o quê. Antigo é mais ou menos isso. E aí ele fala do Mar da Galileia, que tem que atravessar o mar, mas que na verdade não é um mar, é um Não é? lago. Ele não se Isso. comunica com lugar nenhum, com ninguém. É um lago, é um De lago água doce. mitidão, exatamente. É um lago mitidão, mas é um lugar que faz parte, né? Faz parte, faz muito parte, né? Sim. Da vida de Jesus, do ministério de Jesus, do trabalho de Jesus. Muita coisa acontece ao redor daquele mar, daquele lugar. E nesse texto, especificamente, o que acontece? A gente tem que considerar que nesse texto acontece um fenômeno, que é o Sim. fenômeno do Monte Hebron. O mar, que na verdade não é mar, é um lago, ele é alimentado pelo monte. Sim. O Monte Hebron famoso. Você lembra do Salmo do Monte Hebron, Davi? Rapaz, não lembro. E Salmo agora? não. Valendo agora. Valendo uma passagem agora com tudo pago para Santa Cruz. Ah, Santa Cruz eu vou de graça. Pô. Perte. Você não lembra não, Davi? Valendo agora uma passagem aérea ali para Seropédica. Ai, meu Deus do céu. Então, o Monte Hermon, ele é citado no Salmo famoso, que é o Salmo 133, né? Bem-aventurado, né? Não, bem-aventurado não, esquece, vou voltar. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. É como o orvalho do Monte Hermon, que abençoa o povo de Israel. Essa região, ela é considerada uma região abençoada e Sim. sagrada, porque o lago é resultado desse monte, que para o hebreu é um monte especial, é um monte que rega a terra, né? Rega aquela região. Então toda vez que tinha mudança de tempo, a neve no alto do monte se derretia e ela descia com muita força. E é por isso Sim. que tem tempestade. É um monte alto, né, cara? 2.790 metros. É bem alto. Você vê Friburgo, onde moram os meus pais, é 1.100 e poucos metros de altura. Na Acima do parte mar, né? mais alta. Na parte mais alta, né? 2.790 metros é bem alto, né? Durante o ano ele é coberto de neve, e aí quando você tem essas mudanças de tempo, vento, chuva, tal, a neve cai, e aí você tem tempestades nesse lago com ventos. E aí fica o mar turbulento. Incrível, né, cara? Leclerc, é interessante explicar esse fenômeno, porque talvez quando a gente explicou que não é um mar e sim um lago, as pessoas automaticamente falam assim, tá, mas tem onda em lago? Tem tempestade em lago? Então, mas é o que o Leclerc está falando em relação à transformação ali do clima, né? Porque Isso. cai umas placas ou congeladas, né, do monte sobre o rio, e isso dá Sobre o um lago, né? fenômeno. É, Perdão, sobre o lago, é. causa esse fenômeno de ondas, de mexer com toda aquela questão do evaporar, do chover, né? Isso, quer dizer, você considerar aí o Salmo, a maneira como o hebreu, o judeu agora olhava para esse monte, o lago, as tradições relacionadas aos rios. Caramba, cara, é muito fenômeno ao mesmo tempo num lugar só. Isso, culturalmente falando, tem muitas implicações. É porque para nós que não estamos vivendo essa cultura e esse momento, para a gente na prática isso não significa muita coisa. Mas para essa turma aí significa muita coisa. E Você você, conhece o fenômeno pororoca? sendo do encontro das águas do Amazonas, né, Sim, sim. com o mar, Aqui pra gente, né, que moramos no Rio de Janeiro, isso tem um conceito assim absurdo, né? Mas o pessoal que mora lá já está acostumado, né? É, o, o-
as duas águas, né, dois mares se encontram. É mar, né? Acho que é mar, é isso mesmo, né? Aí. Não, são rios, perdão. São dois rios que se encontram e forma como se fosse uma avalanche para um lado só e leva tudo. Aí, tem até pessoas, surfistas, que querem bater desafios de poder surfar nas pororocas, né? Exatamente, exatamente. É o encontro, como eu falei antes, né? Ele é o encontro das águas do rio com as águas do mar. As águas fluviais com as águas do oceano dão esse fenômeno. Agora, para muita gente ali na Amazônia, né, esse fenômeno certamente também tem implicações espirituais, místicas, porque tem a ver com a tradição, com a história da cultura. Então você imagina, para aquele momento ali histórico dos hebreus, dos judeus, dos romanos, para toda aquela galera ali, como aquele lugar era importante. Então, um fenômeno comum, né, as tempestades ali, as chuvas, a mudança de clima no Mar da Galileia, na lagoa lá de Tiberíades, mas é o Mar da Galileia, esse fenômeno era comum e os caras tinham um respeito muito grande por tudo isso que envolve o fenômeno da natureza, e é exatamente nesse lugar que vai acontecer lá, né, o fenômeno da tempestade, como eu havia citado, onde Jesus está dormindo no barco, se levanta e manda o mar parar e o vento cessar, e os caras ficam chocados. Inclusive, nessa passagem de Marcos capítulo 4, num primeiro momento, os pescadores, os discípulos de Jesus estão com medo do mar, estão com medo do vento, mas quando tudo fica calmo, eles ficam com medo de Jesus, porque Jesus tem mais poder, tem mais força do que esse clima. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, isso é assunto para outra aula, para outro momento nosso, mas é nesse lugar aí que acontece. É ver que era comum, né? Duas passagens distintas e enfrentamento de tempestade em situações distintas, tá vendo? Era uma coisa bem comum. Antes da gente falar dessa história sinistra de Jesus andando sobre o mar, eu quero falar sobre fé, que eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, né, que é extremamente pertinente para esse momento, porque vamos lembrar sempre que o Evangelho de João ele dá foco em Jesus. Os personagens, os discípulos, o povo, os religiosos, é todo mundo coadjuvante. O personagem principal da história é Jesus. E João está apresentando. Inclusive, essa história também é contada nos outros evangelhos. Mas, neste evangelho aqui, João dá uma resumida. Isso. Dá uma resumida porque ele não bota muito detalhe, ele não queima a galera, né, também. Ele quer que você preste atenção em Jesus. Ele está falando de Jesus e mostrando que Jesus é Deus. Isso é importantíssimo para nós, né? Como a Bíblia vai nos ensinar. Jesus tem duas naturezas. Isso está explícito lá no primeiro capítulo de João. João fala muito sobre isso. Jesus é o Verbo encarnado, nascido de mulher, mas ele era Deus, estava com Deus desde antes da criação. Nasceu da Virgem, nasceu sem pecado e ele é plenamente Deus e plenamente homem. Essa é a ênfase que João está dando no Evangelho. E é para isso que a gente tem que olhar o tempo todo, porque a gente vai perceber na nuance do texto como João está fazendo agora, impondo na narrativa, ele está impondo uma diferença entre o que Jesus é e a maneira como as pessoas olhavam para ele. Porque uma coisa é como as pessoas olham para ele, outra coisa completamente diferente é o que Jesus é, né? Isso é importante. Vou abrir um recorte aqui para falar sobre isso, para falar sobre as falhas da narrativa e as falhas da interpretação bíblica que acontecem no nosso tempo. Hoje em dia, as pessoas influenciadas aí pelo momento pós-moderno que a gente está vivendo, elas assumiram a ideia de que você pode interpretar a Bíblia a partir da sua perspectiva. Sim. Então, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu sinto. Vai pela intuição, né? Vai pela intuição, vai pela experiência,
vai pela vida, e nós que somos cristãos, nascidos de novo, e cremos na inspiração bíblica, nós primeiro temos que entender o que a Bíblia diz e nos submeter a ela. Nós temos que entender o que a Bíblia diz e nos submeter a ela, não ficar dizendo que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Essa semana eu vi um vídeo, Davi, do cara falando de Deus, né? Falando de Deus, e ele pegou aquela frase, que é aquela frase tão usada aí, ultimamente aí, em todos os lugares, né? Deus acima de tudo. Aí ele pegou essa frase e fez um vídeo dizendo o seguinte: Deus não está acima de tudo. E aí ele começou a construir uma narrativa usando fragmentos da Bíblia para dizer que Deus não está acima de tudo, e aí ele minimizou Deus, colocou Deus em pé de igualdade com os homens. Aposto que ele deve ter feito isso só mesmo para quebrar essa frase. Que Foi. Mas eu estou só pegando o exemplo. Foi totalmente proposital, politizado. Mas eu estou pegando esse exemplo para mostrar como as pessoas têm uma visão. Agora, a nossa visão, ela tem que se submeter àquilo que a Bíblia está dizendo. Não é o que a gente pensa, mas é o que a Bíblia diz. Então, João está dizendo o seguinte: os discípulos olhavam para Jesus de uma forma, a multidão olhava para Jesus de outra forma, os religiosos olhavam para Jesus de outra forma, e aí então Jesus se apresenta como ele é. E essa passagem vai dar ênfase nesse ponto. Quem é Jesus? E quem é Jesus de fato? Jesus é o que está escrito aí em Colossenses. Lê para a gente, Davi. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Porque é Deus que anda em cima da água, meu irmão. É Deus que controla a tempestade. É Deus que faz essas coisas todas. Jesus é Deus. E essa é a ênfase que ele está dando. Então, quando é que acontece o fenômeno do andar sobre as águas? Acontece em que momento? A gente estava lendo lá, né, o texto nas duas aulas anteriores, para quem está acompanhando a gente, né? A gente está acompanhando os textos. Jesus multiplica os pães com a multidão, sim. Aí ele se recolhe e depois ele vai fazer um discurso do outro lado. Então, esta passagem que mostra Jesus andando sobre a água acontece entre uma situação e outra. Então, João aproveita esse momento entre circunstâncias para enfatizar o que a Bíblia enfatiza o tempo todo. Em vários momentos, em todas essas passagens aí, João 1, 18, Romanos, Tito, Hebreus, Pedro, Jesus é chamado de Deus. E a palavra grega usada é Theos. Em outros momentos, ele é chamado de Senhor, se referindo, inclusive, à autoridade divina lá do Antigo Testamento. E a palavra é Kyrios. E lá no capítulo 9, quando a gente chegar lá, a gente vai estudar isso, a cura do cego de nascença, né, um camarada que foi cego a vida inteira e todo mundo sabia que era cego, é uma cura inquestionável. A Bíblia diz que esse homem, que nem sabia quem tinha curado ele porque ele era cego, quando encontra Jesus e descobre que Jesus é o Messias, ele o adora, ele se curva diante dele como se estivesse se curvando diante de uma divindade, e Jesus recebe, aceita, que é bem diferente, né? João, em Apocalipse, se curva diante do anjo, o anjo manda ele levantar. Né? Isso é muito bacana. Então, Jesus recebe. Então, os textos, eles estão ali com um propósito. Não é uma história contada de qualquer maneira, né? Jogada ali. Ah, esqueci de contar. Ai, meu Deus, esqueci de contar a história da água. Vou contar agora. Não, é de propósito. Para mostrar que Jesus é diferente do que os hebreus pensam, é diferente do que os religiosos dizem e é diferente, muitas vezes, da leitura dos discípulos. Pode ser, inclusive, você que está assistindo aqui a aula com a gente, que Jesus seja diferente do que você ouve na sua igreja. A chance é muito grande. Muito grande essa chance. Não é? É comunidade de fé que nem usam mais a Bíblia, né, Davi? Verdade. Pois é. Isso é um problemão, né? A Bíblia vai conferir a Jesus atributos divinos.
Ele tem onipotência. Ele tem poder, né? Inclusive ele diz isso. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele tem onipresença. Está em todo lugar. Onde houver 2 ou 3 reunidos, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele tem onisciência, ele sabe de tudo. Ele conhece pensamentos, o que é muito sinistro, né? E ele é imortal. Antes que tudo existisse, ele já era. Ou seja, essas características não são humanas. Essas características são divinas. Mas naquela época, e ainda hoje, muitos insistem em rebaixar Jesus a um ser humano comum. Aí é muita derrota, né, Davi? É muita derrota, cara. Bom, dito isso, falamos sobre esse ponto, né? Demos ênfase a esse ponto. Então vamos falar agora do acontecimento. O acontecimento sinistro da caminhada sobre as águas. Onde começa a história? Começa lá nos primeiros versículos de João 6. Né? Lê para a gente aí, Davi, João capítulo 6. Lê o versículo 1, versículo 2, para a gente ver como é que começa a história. João 6. Isso. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E em grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Pronto, beleza. Até aí tá bom. Começa aí o texto de João 6, Jesus sendo seguido por uma multidão por causa dos sinais. João vai falar isso o tempo todo, né? Eles queriam ver e experimentar os milagres, então eles seguiam Jesus. Aí João, malandramente, ao escrever o texto, o que ele faz? Ele diz o seguinte, que Jesus se reúne com os discípulos e se aproximava a Páscoa dos judeus. E por que ele fala Páscoa dos judeus? Para mostrar que a multidão que seguia Jesus basicamente era composta de não-judeus. Eram samaritanos, eram publicanos, eram gentios, era gente que era judia, mas os judeus desprezavam, né? Então, sim, basicamente, essa galera que seguia Jesus. E dessa forma, João também, com muito carinho, de forma muito delicada, mas muito objetiva, ele vai fazer a diferença. Existe a Páscoa dos judeus e existe a Páscoa de Deus. Ok? Existe a celebração que os judeus fazem religiosamente, mas se aproxima o momento da Páscoa de Deus, onde Jesus será o próprio Cordeiro de Deus e ele se tornará o centro da celebração. Exatamente. Tanto que na ceia, a gente vai chegar nela um dia, né? Sabe, sei lá quando, na ceia, Jesus vai falar assim: tomai e comei esse pão, que é o meu corpo, esse cálice, que é o meu sangue. Então, ele desconecta a Páscoa das celebrações do Êxodo, né? E sim, dá um novo significado. Então, João já está mostrando que Jesus está se desconectando da tradição, da história de Israel e já partindo para uma nova significação importante. Se você quiser estudar mais sobre essa história aí pré-caminhada, você assiste às aulas que a gente deu, a aula 22 e a aula 21 no canal da Oficina da Palavra, e você vai ver lá toda essa preparação para esse momento e toda essa discussão que é importante. E aí, o que a gente vê? Jesus pega lá o pão, né, o Davi, 5 pães e 2 peixinhos, né, lembra da história famosa? Pega os pães, multiplica pela multidão, multiplica. No final, ele multiplica tanto que sobra pão, sobra cesto, a multidão fica maravilhada, porque os caras, como a gente fala nos filmes, né, o hype, né? O hype tá lá em cima, né? Os caras estão vendo milagres em cima de milagres, milagre em cima de milagre, e aí eles dizem o quê? No versículo 14 de João 6, eles dizem que esse é o profeta, Jesus é o profeta. Lê aí, Davi, o versículo 14, para a gente, do capítulo 6. Depois de ver os sinais miraculosos que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida,
este é o profeta que deveria vir ao mundo. Isso aí tem uma dúvida aí entre os estudiosos se eles estão falando do profeta que foi prenunciado, profetizado por Moisés, em Deuteronômio 18, onde ele diz que vai vir um profeta maior do que ele. Então a gente não sabe. Alguns historiadores acham que eles se referem a esse prenúncio, e outros acham que a multidão acreditava que ele era o Messias, Salvador de Deus. Olha, eu particularmente acho que a turma estava mais para acreditar que ele era o profeta, né? O que vinha depois de Moisés. Isso fica muito claro, inclusive, na continuação do discurso, quando Jesus vai dizer o seguinte: Moisés deu o maná. Então Jesus mesmo, ao ouvir a multidão, ele já está dizendo o seguinte: vocês estão esperando um profeta comum, mas não dá nem para saída, porque os pais de vocês comeram o pão e morreram, mas quem comer desse pão, do pão que eu der, viverá eternamente. E aí fica o ponto, né, Davi? O que as pessoas viam quando olhavam para Jesus? O que elas esperavam dele? O que elas queriam dele? Elas queriam adorá-lo? Elas queriam vida eterna? Elas queriam perdão de pecado? Nada disso. Nananina não. Tem um versículo que diz assim, né? Nananina não. Está escrito lá em João esse versículo. É bom fazer um recorte em cima do que você falou, Leclerc, é que muitos cristãos contemporâneos, né, ou seja, do nosso tempo, ainda criam esse Jesus que está ali para servir a gente, né? Isso. As pessoas vão para a igreja querendo ouvir o que o coração delas está inflamado para ouvir, né? Então, são ludibriadas, né? São confortadas ouvindo aquilo que elas querem e já esperavam escutar, né? Exatamente. E Jesus fez isso, né? Nesse capítulo 6, né? E falou duramente com eles, né? Sobre o seu evangelho, e eles falaram: nossa, que palavra dura, vamos embora, né? Isso. Que é Hoje, mais ou menos o que os israelitas fizeram com Moisés, né? Queremos pão, queremos carne, queremos água. Moisés vivia na pressão, né, cara? Vivia contra a parede. O povo, né, de Israel, né, que nos representa, pecadores, fica o tempo todo tentando manipular o profeta, manipular Deus. E é o que acontece nas igrejas, como você está falando. sim, sim. E por sinal, né, quando a gente não é atendido, a gente fica de mal com Deus, né? Ah, Deus não ouviu minha Exatamente. oração, ah, Deus não atendeu meu pedido, porque eu fiz jejum tantos e tantos dias, e aquela pessoa Exatamente. que eu esperava que Deus curasse porque eu orei, não, ela faleceu. Exatamente. Isso é muito ruim, Exatamente. que é tentar criar o Jesus à nossa imagem e à nossa vontade, né, cara? É verdade. E, ao mesmo tempo, quando os pastores, líderes, missionários, profetas começam a realizar milagres, o que acontece? Eles começam a se encher de seguidores. Por quê? Porque as pessoas se sentem atendidas, né, nas suas necessidades, então começam a encher essas igrejas. E os caras gostam, né? Porque quanto mais seguidor, o que acontece? O seguidor vai te dando glória, né? Vai te dando honra, vai te dando proeminência, vai te dando autoridade. E os caras vão inflando, vão inchando, vão inchando, vão inchando. Você é o nosso pastor, né? Você é o nosso pai, você é o meu pai na fé, você é o meu líder, você é aquilo outro, fulano de tal. E é um alimento, né? Vão se retroalimentando. É isso que eu queria Sim. dizer, na verdade. Eles vão se retroalimentando. Os caras vão fazendo milagres, vão dando bênçãos, curas, isso e aquilo, e a multidão vai colocando o cara no alto, vai colocando o cara no alto, vai colocando. Então é a glória humana. E é exatamente isso que acontece em João, porque à medida que a multidão começa a dizer que ele é o profeta, o que acontece? Os caras dão sinais de que vão proclamar Jesus rei. Isso. Ora, como que Jesus vai ser proclamado rei se nesse momento a Judéia é uma província do Império Romano? Eles estão querendo o que com isso? Estão Eles querem querendo o quê, Davi? rachar, né? Querem a libertação, né?
Eles querem barraco, eles querem revolução, e É treta, né? quer treta, quer tirar o poder de Herodes. Então, não havia na multidão um olhar espiritual, ou um olhar piedoso, ou um olhar de amor. Havia esse interesse. Certamente no meio da multidão sempre tem os fomentadores, né, Davi? Os que gritam, né? Os que incendeiam, que botam pilha. E Jesus sabia. Por isso que Jesus, então, entre ser reconhecido como Messias e ser reconhecido como profeta, ele vai igual a gente no ponto de profeta, porque os caras queriam dizer o seguinte: Jesus nos lidera, ele é o nosso líder. Para quê? Para que Jesus pudesse conquistar aquilo que eles haviam perdido. E aí, nesse momento de tensão política, sociológica, nesse momento que Davi deu aquela bocejada bacana aqui, online, o que acontece? Jesus se isola, os discípulos se veem no barco para atravessar o lago, o mar da Galileia, e Jesus some, de repente, desaparece no meio da multidão e frustra aquela multidão. O rebuliço, como diriam os pentecostais, é tão grande que a multidão atravessa o mar para encontrar Jesus. Né? A gente já contou essa história nos vídeos anteriores. Mas Jesus desaparece. E aí a gente precisa, diante desse sumiço, a gente precisa se perguntar, né? Jesus desaparece por quê? Porque ele instruiu os discípulos para que eles fossem embora, porque os discípulos sabiam que tinham que ir na frente, porque os discípulos, na verdade, abandonaram Jesus, ou Jesus sumiu e deixou todo mundo na mão. A impressão que a gente tem é que Jesus saiu mesmo, deu aquela sumida bacana, e a gente tem essa impressão por quê? Porque os discípulos esperaram Jesus até tarde, até a noite, para poder partir, e só foram mesmo no último minuto, tipo assim, pô, não tem mais o que fazer, o mestre não vai voltar, vamos embora. Então você vê que há uma rompida aí, há uma ruptura de propósito, Jesus rompe com aquela situação. Que situação é essa? Uma multidão enfurecida que, ao ser atendida pelo milagre da multiplicação, entende que Jesus é o profeta que eles estão esperando e querem dar a ele posição de rei, querem colocar ele como conquistador. É assim que a multidão via ele, é assim que os romanos também passaram a ver Jesus como uma ameaça, é assim como o Sinédrio passou a ver Jesus como uma ameaça. Todo mundo via Jesus de acordo com aquilo que precisa, com aquilo que acha, com aquilo que pensa. E você que está assistindo a aula com a gente, como é que você vê Jesus? Como é que é o seu olhar para Jesus? Jesus é seu amiguinho? É seu amiguinho imaginário? Né, Davi? Essa é a pergunta, né? Bom, aí o que acontece? Os caras vão para o mar e, obviamente, não são pessoas comuns, né, Davi? São pescadores experientes, né? São Ah, sim. pescadores experientes, estão acostumados. Então o mar é brabo, mas eles também não estão com medo. Só que a tempestade engrossa. Engrossa a tempestade. Engrossa a tempestade, a situação fica tensa e eles estão no mar lá. A Bíblia diz que soprava um vento forte, como a gente pode ver. Soprava um vento forte, as águas se agitaram. Mestre, o mar se revolta. É bom lembrar, Leclerc, que nessa época o barco não era vela, o barco não era a motor, ele era a remo. Né? Então, assim, qualquer vento que na teoria é uma brisa mais forte, traz um barco o perigo dele virar. Né? Porque as Pois é. pessoas. Você vê muita ilustração, né? Desde no barco tentando amparar a vela. Gente, o barco à vela ainda não tinha sido criado nessa época, tá? Pelo... Eles remavam, né? E João cita que eles remaram uma distância aí de 3 a 6 quilômetros. Isso, remaram até o meio do mar. Isso aí. Você vê que não é um mar tão grande, né? Remaram até o meio do mar. Remaram até o meio. Sim, E o bicho pegou, né, Davi? sim. O bicho pegou. E aí a Bíblia diz que os discípulos começaram a remar com dificuldade. Ou seja,
tá na cara para gente que não é pescador, mas está lendo o texto, que o vento está soprando ao contrário. Sim. Tudo preparado por Deus para que esse momento acontecesse, né? Os caras ali remando contra o vento, remar contra o vento era furado. E de repente, o que acontece, Davi? O que acontece no meio da tempestade, no meio do mar, no meio da madrugada? Cara, de madrugada, Uma cara. aparição. De madrugada é brabo, cara. De madrugada eles viram Jesus andando sobre o mar. E diz Não, o eles texto, não viram Jesus andando sobre o mar, Leclerc. Eles não. A eles gente está viram o falando, quê? a gente está falando sobre o quê? Como a gente vê Jesus, né? É verdade, Davi. É Eles viram verdade. um fantasma. Isso. E, No e texto. engraçado que se você for procurar a tradição judaica, eles não acreditavam em fantasma, mas era uma mistura cultural tão grande que Pois eles, é. aquelas histórias de pescador, né? Alguém contou para o pescador, né? Que fantasmas aparecem, né? Durante Thor estava batendo seu martelo e apareceu um fantasma ali, né? Na cabeça deles. Caraca, meu irmão, muito sinistro, muito difícil, assim. Ah, nós precisamos entender como a narrativa é construída. Qual é a circunstância? A circunstância é de um mestre que faz muitos milagres e desperta no povo, desperta nas pessoas ou ódio mortal ou profunda admiração, mas poucos são os que conseguem perceber nele quem ele é. Sim. São poucos os que conseguem perceber quem ele realmente é. Que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele encarnou, que ele é o Messias prometido. É o que a gente está falando desde o início da aula. Inclusive, em muitas igrejas do nosso tempo, o Jesus apresentado não é o Jesus da Bíblia. É quase um Jesus mais frágil do que a gente. Sim. Não, um Jesus, às vezes, de uma paixão adolescente. Algumas comunidades apresentam um Jesus, perdão, ativista social, politizado. Outras igrejas apresentam um Jesus distante, um Jesus lá como se fosse uma divindade lá do Antigo Testamento, inalcançável. Outros apresentam Jesus como uma divindade pagã, que precisa ser invocada, culto após culto, completamente diferente do que a Bíblia está dizendo. Então, Jesus agora, no meio dessa circunstância, ele vai se revelar. E a Bíblia diz que ele vem andando sobre o mar e alcança o barco. Cara, isso é muito sinistro. E aí o que acontece? Ele diz para os Leclerc, discípulos: não tenham medo, vamos fazer um cálculo aqui, tá? faça o cálculo. Eles remaram mais ou menos de 3 a 6 quilômetros. Jesus está vindo andando sobre o mar, ó, há um tempão, Bom, né? Então, assim, tal o poder de Cristo, né? Tal a divindade do Senhor de trazer ali esse fenômeno, tanto que estava acontecendo uma tempestade, e Jesus nada o abalava, veio caminhando de 3 a 6 tranquilamente. quilômetros. Essa é a visão. Como é que o povo via Jesus? Como profeta, conquistador. Como é que os religiosos viam? Como uma ameaça Uma pedra no religiosa. sapato. E agora, como é que Jesus se apresenta aos discípulos? Como um ser sobrenatural, transcendente, que tem poder sobre o clima, sobre o tempo, sobre as Sobre a coisas. física. Caraca, ele anda calmamente, anda calmamente sobre as águas. Eles ficam aterrorizados. Eles, calma, coragem, sou eu, não tenho medo. E é óbvio que nesse momento aparece o nosso querido amigo Pedro, né? Como sempre, ele, impetuoso, né? Rápido no gatilho, ele sempre se manifesta com muita coragem, ele é um homem muito apaixonado e muito impetuoso, e é nesse momento aí que ele diz: Senhor, manda-me ter contigo, me chama, eu quero ir, dê a ordem. Jesus fala assim: então vem. Ele vai, começa a andar, mas aí depois que ele vê, ele olha para baixo, né? Olha para o vento, tal, ele fica com medo, ele afunda, e Jesus pega ele pela mão e diz: pô, você não tem tanta fé assim como você Homem de achou que pouca fé. tinha.
Pois é nesse momento aí. João, no Evangelho de João, nem aparece essa história. Não, Porque nem citam. Nem nem citam. cita. Por isso que eu falei que João não deu uma queimada neles. É, Porque não contou sobre o medo que eles tiveram de ter visto um fantasma, não nada conta sobre disso. a fraqueza na fé de Pedro de afundar. Por quê? Porque no Evangelho de João a história não é sobre os discípulos, pô, a história é sobre o Jesus, Deus, Isso aí. o pão vivo que desceu do céu. Muito boa a sua observação. João oculta os detalhes e oculta de propósito, para que a gente agora só preste atenção nisso, nada mais importa. Nada mais importa, nada mais importa. Parece até que a gente está fazendo um programa de rádio, né, Davi? E aí o que acontece? É óbvio que aí Estamos nesse aqui, momento, FM, EBQ, WWEBQ, trazendo para a sua noite educação e evangelho. pois é, e aí eles, obviamente, viram que era Jesus, viram o que Jesus fez, a maneira como Jesus deu aquela palavra para Pedro e tal, e a gente está montando a história aqui com todos os detalhes, olhando para a Bíblia toda, porque João nem dá tanto detalhe assim. Eles se animam, recebem Jesus no barco, e quando eles entram no barco, o vento cessa. Caraca, mestre, o mar se revolta, as As ondas ondas do atendem ao Senhor. seu mandar, sossegar. Não é a história do sossegar. A história do sossegar é outra, mas Não quando te dá que Jesus morramos, Jesus dormindo no barco. Outra quando história. Jesus não é, pois é, ele estava dentro do barco, né? Nessa ele vem de fora do barco. E aí o vento para, e quando o vento para, Davi, o que que acontece? Eles dizem o que os judeus não disseram, o que os religiosos não disseram, o que ninguém disse antes. O que que eles dizem? Tu és o Filho de Deus. Tá vendo? Jesus se mostra. E nós já estudamos aqui várias vezes, né, Davi, que para dizer isso, para ver o reino de Deus, para ver a ação do Filho de Deus, tem que acontecer o quê, Davi? Tem que ter um filtro chamado Espírito Santo que atua nas novas criaturas. Ou seja, tem que ser nova criatura para poder entender, identificar a Cristo. Como disse Jesus a Nicodemos, né? Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Olha só Como, que coisa incrível. como diz a Pedro também, né? Que Pedro fala, tu és o filho do Deus vivo, disseste bem porque meu pai te revelaste. Ou seja, a gente Isso, não tem a sabedoria, não tem o entendimento, não tem a visão clara, porque fomos afetados pelo pecado original. E isso, isso é bem falado na aula do Luiz Pires sobre depravação total. Então, isso. Cristo, né? Aquela pessoa que é nova criatura, ela recebe um filtro, né? Uma iluminação, né? Através do Espírito Santo para poder reconhecer Cristo. Ou seja, Isso, ele legal. nos religa de volta a Deus. Exatamente. E a Caroline está falando aqui, ó, que Jesus atravessa o mar para trazer paz aos discípulos. É isso, Caroline. É isso que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Agora nós temos paz com Deus. Eles estão em paz porque eles estão com Deus. Não é a paz circunstancial, não. É a paz de quem está no lugar seguro. Porque se você lembrar da outra passagem, da outra história, Jesus estava dentro do barco e estava dormindo dentro do barco. Então não importa o tamanho da treta que nos envolve, se Jesus está conosco, se nós temos paz com Deus, pronto, mano. Deixa eu Não, fazer não... um spoiler aí, Leclerc, rapidinho, em Ai, relação. caraca, faz Não, spoiler. em relação a essa história de Jesus dormindo no barco. E aí, ele estava dormindo mesmo? Então não é spoiler, pergunta. É Não, pegadinha. uma pegadinha, uma pergunta pegadinha. Isso. Você acredita Segura que ele na estava mão de dormindo? Deus, segura. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar.
Você gosta de cantar, Leclerc? É o verdadeiro encontro com Cristo. É isso mesmo, Marilda. É isso aí, Marildinho. E aí, vou pegar essa frase aqui da Marilda para dar ênfase. É isso mesmo. Porque os hebreus, os judeus, viam Jesus, falavam com ele, comiam dele, mas não se encontraram com ele. Os religiosos, quantas vezes sentaram para ouvir, para aprender, mas não se encontraram com ele. Mas agora, nessa passagem, assim como em outras, os discípulos se encontraram com o Cristo, com o Filho de Deus. Ele está preparando os discípulos para, quando sair do barco, dizer assim: ó, acabou o milagre, acabou o pão, eu sou o pão. Porra. Essa mensagem é escatológica. Por quê? Escatológica. Porque traz sobre nós uma peneira, um filtro de que, se for peneirar de verdade no nosso tempo, né, muitos ainda estão vendo esse Cristo como tudo menos como Filho de Deus. O Filho de Deus. Exatamente. E aí, da visão. Isso nos revela, né, Leclerc? Essa é a diferença entre aqueles que ficam com Jesus e os que vão embora depois. É a adoração. Você lembra do que Pedro disse para Jesus? Quando Jesus fala assim: você quer ir embora também, Pedro? Acabou o milagre. Acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada. Não vai subir ninguém. E aí Pedro diz assim: mas mestre, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida. É isso aí. E essa frase de Pedro, essa declaração, significa o quê? Significa que ele reconhece quem Jesus é. Ele viu, né, cara? Ele andou na água com ele. Ele sabe com que. Ele já tinha visto Jesus fazer lá a pesca maravilhosa. Exatamente. Isso. Eu chego a me emocionar porque quando você lê esse texto isolado, você não entende por que Pedro fala isso. Exatamente. Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu vi verdadeiramente que tu és o Deus, o Filho de Deus. Exatamente, eu vi. É isso aí, Davi. Essa que é a grande sacada do texto. Vamos ler, Davi, a passagem complementar, né, versículos 35 a 40, que é o discurso que Jesus faz depois no capítulo 6. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pronto, é isso, tá vendo? Olha, nesse texto do versículo 35 em diante, que é posterior à cena do barco, Jesus já faz um outro movimento, né? Então você tem um Jesus antes da caminhada no mar, compassivo, né? Cuidando da multidão. E agora Jesus aparece do outro lado, depois dessa cena magnífica dele andando sobre a água, já numa outra postura, ou seja, escatológica, apontando para o fim, apontando o caminho, né? Para onde ele está? Para onde ele está indo, Davi? Para onde ele vai? Ele vai para o céu. Ele vai para, mas antes dele ir para o céu, ele vai para onde? Ele vai para a cruz. Te dei a dica, ele vai para a cruz. Não, ele vai para a cruz, da cruz para o céu. Isso, ele vai para a cruz, cara. Por quê? Porque não adianta ele ir para o céu sem primeiro completar a sua obra redentora, senão ele vem, volta e a gente fica aqui na onça, né? Que ela fica aqui na água. Bom, mas aí no meio da história, no meio dessa história toda que envolve pães, milagres, chuvas, água, mar, barco, treta, isso, aquilo, acusações, pregações. No meio dessa história acontece uma pequena história, que é a história de Pedro. Você lembra? Jesus andando no meio da água, né? E aí Pedro podia fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, mas ele vai, tem uma... Eu quero ir aí também. Eu quero ir, igual quando tem um monte da transfiguração, eu quero ficar aqui.
Vamos construir aqui altares para vocês. Vamos ficar aqui. Quero também, Jesus. Vem. Legal. E aí, o que a Bíblia vai dizer, né? A gente poderia perguntar, né? Mas e o discípulo corajoso? É o discípulo corajoso que colocou o pé na água, né? Nós estamos no lugar de Pedro, né? Jesus está olhando para a gente lá de cima. Né? Vem, meu filho. Olha, Pedro é pescador ainda, Davi. Pedro é pescador, cara. Pedro não sabe nadar. Eu não sei nadar, mas Pedro não sabe também nadar. Não. Ah, eu sou campeão mundial de nado bigorna. Essa cena aí, eu já te contei, né? Já te contei a história, né? Essa cena que a gente tá vendo Jesus aí estendendo a mão, eu passei por isso, eu quase morri afogado, mas não era Jesus, não, era um surfista que me salvou. Que bom, né? Que bom que Jesus... no mar da Barra da Tijuca. Que bom que Jesus mandou o surfista, né? Ainda não. O surfista me xingando até a quarta geração e eu glorificando. Dá glória de pé, irmão. Mas e Pedro? E essa experiência aí? Essa experiência de Pedro tem tudo a ver com o que a Caroline falou, né, com o que a Marilda falou, né, a maneira como nós às vezes andamos e enfrentamos as tempestades da vida e Jesus vem ao nosso encontro. E o que acontece aí, né? Segura na mão de Deus, segura. Bom, se você quiser saber o que acontece nessa história, o impacto sobre Pedro, me submergir a tua mão. Então você tem que vir. Semana que vem vai ser uma semana muito musical. E nós vamos falar dessa experiência de Pedro andando sobre as águas e afundando. Pedro é bem a gente, né, Davi? A gente está mais para afundar do que para andar. Eu, particularmente, estou mais afundando do que andando. E só não afundei totalmente porque quando eu estava prestes a morrer, Jesus foi lá e estendeu a mão e fez isso com muitas pessoas, né? É uma passagem muito legal, muito bacana, com muitas implicações, e semana que vem a gente vai falar sobre ela, porque mesmo que você esteja afundando, né? Dá uma olhadinha para cima. Caraca, é Jesus que está na superfície. E é um braço todo poderoso, né? Que não vai te soltar. A gente acabou de ler a passagem, né? Aqueles que o meu pai me der, de maneira nenhuma eu rejeitarei, lançarei fora. Ou seja, se você é de Cristo, não importa se está afundando, está caindo, né? Essa mão aí, ó, maravilhosa, vai ser estendida e vai te puxar. Eita! Então, ó. Ai, terra! Aula 24, você não pode perder. Não pode perder. Próxima aqui.